tudo bem? Hoje chegamos à quarta aula. Na última aula a gente aprendeu um pouco mais sobre MDL e como fazer medidas em cima do nosso circuito. Eu fiz uma pequena mudança no circuito passado, eu aumentei o tempo de análise só para a gente conseguir observar um pouco melhor o que a gente quer ver nessa aula. Nessa aula a gente vai se especializar um pouco mais em MDL e fazer medições mais automatizadas de pesquisa. Nesse caso aqui, a gente vai querer diminuir o tempo que esse enable fica ligado. Porque a gente pode ver que aqui nós temos um sinal de enable que faz com que o BL e o BLB modifiquem, certo? O meu objetivo é que ele chegue até, o BL chegue até 1 e o BLB chegue até 0. Para quando isso acontecer, eu ligue o meu WL, que ele está sendo ligado só em 1.5 nanos, certo? Mas ele está com um tempo aqui desnecessário, de 0.9 a 1.5, eu não precisava ter essa demora. Eu posso diminuir isso. Mas diminuir na mão, eu vou ficar testando e fica uma medida imprecisa. Então, eu vou ensinar como fazer uma pesquisa do melhor dado que tu quer dentro do MDL para que tu consiga diminuir esse tempo que tu está perdendo, entre aspas, de uma forma automatizada, ok? O nosso circuito vai ser o mesmo da segunda aula, que vai ser a célula de SRAM. Nós podemos ver aqui que eu botei análise.dc, mas quando eu analiso, eu só tenho uma análise transiente, confirmando aquilo que eu disse, que o MDL que importa quando a gente roda com esse código spectre.mdl, ele ignora as análises que tu está fazendo dentro do teu Spice, e ele só usa as que tu está fazendo dentro do MDL, certo? Ok, continuando. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos querer descobrir, nós vamos precisar de um tempo fixo, certo? O nosso tempo fixo nós vamos botar como 1.5, certo? Como assim um ponto fixo? Eu tenho que ter um valor e eu vou descobrir quanto tempo antes eu preciso ligar o meu WL para que em 1.5 eu já tenha o meu QB em 0 e o meu Q em 1. Então eu vou fixar 1.5 e eu vou ficar modificando esse sinal de WL para trás até que eu encontre um ponto que satisfaça a minha condição. E depois eu vou pegar e modificar esse enable para começar a chegar mais próximo de onde já salvou o meu WL, para que os dois tenham o espaço mínimo de um entre o outro e consiga fazer, nesse caso, uma escrita o mais rápido possível, mas automatizada, sem que eu precise fazer cálculo nenhum. Certo? Então, eu vou pegar o meu MDL, eu vou colocar análise WL, que vai ser a primeira que eu vou fazer, eu vou mexer na escrita do Q em um QB, certo? E eu vou primeiro ter que analisar o Q e o QB. E como é que eu vou analisar? Eles não são nodos que eu posso ver no meu circuito. E no momento que eu estou declarando aqui, eu estou declarando o meu circuito cell.scs. E nesse circuito não existe o nodo Q e QB. Então, para eu chamar estes nodos, eu vou ter que escrever x0, que é o nome da instância que eu tenho dentro do design que eu estou declarando, ponto q, arroba 1.5 nanômetros, certo? Eu vou tensão no Q, eu vou copiar aqui e Q
B, certo? Continuando, eu vou pegar e declarar o tempo que eu tenho dentro do meu circuito, que é o tempo TPWL. Então, eu vou salvar ele em uma variável que vai ser tempo WL. E eu vou dizer que ele é o TPWL. Só para eu ter salvo essa variável que eu tenho no circuito dentro do meu MDL. Porque agora eu quero exportar, printar a diferença do meu WL. Então eu vou fazer diferença WL, e eu vou fazer que é o meu 1.5 nano, que é onde eu estou analisando, menos o meu TPWL, que vai ser onde eu vou ter o pulso. Então eu estou fazendo o tempo da leitura menos o tempo do pulso, que no caso aqui vamos dizer que seria 1.6, eu faria 1.6, se eu tivesse 1.6 seria isso aqui, e o meu WL seria esse tempo aqui, então eu faria 1.6 menos esse WL, e eu teria essa diferença de tempo, que vai ser o tempo que eu consigo levar até que eu tenha minha escrita, certo? No momento que eu coloco só real aqui, não vai aparecer nesse meu ponto measure essa minha variável, mas ela vai estar lá. Então eu posso usar ela como se fosse uma variável normal, mas eu não vou estar printando ela, certo? Eu vou fazer uma segunda função, que vai ser análise enable, que ela vai ser muito parecida. Eu vou copiar e colar, na verdade, e a gente vai editar. Por quê? Eu vou ter a mesma análise transiente, só que agora eu não quero o Q e o QB. Opa, eu tenho duas variáveis com o mesmo nome, não pode. Eu vou ter o BL e o BLB, certo? Então eu vou querer a tensão do BL e do BLB. Mas em que momento que eu vou querer essa tensão? Esse é o ponto. Do BL e do BLB. Por quê? Porque agora eu preciso saber o valor dessa tensão no momento que eu vou dar o pulso do meu WL, certo? Só que eu não sei qual é o tempo do meu WL porque ele foi pesquisado aqui. Ele é um valor quebrado, ele vai ser pesquisado na minha função anterior. Então eu vou fazer que eu quero que esse tempo seja o análise WL, que é a minha função. Eu vou querer o meu tempo WL. Então eu vou querer essa variável dessa função para analisar o meu VBL. Então eu vou copiar e colar nessa aqui de baixo, porque os dois eu quero que eles sejam analisados ao mesmo tempo. E aqui eu vou ter um tempo enable, que vai ser o meu TP enable, que eu já tenho aqui, que eu vou variar ele dentro e ele já está ali. Que essas duas variáveis elas já estão escritas, no caso, é o TP enable e o TPWL. E eu vou fazer a minha diferença do enable, vai ser o meu tempo de WL menos o meu tempo de enable, certo? E agora eu vou ter a diferença total da minha escrita, que ela vai ser export real, né? Me esqueci de botar real nessas duas, porque real é como se fosse um int em C, eu sempre preciso quando for declarar uma nova variável. Então, agora eu tenho o tempo total, que ele vai ser dado pelo meu 1.5 nano menos TPEN, certo? Que eu vou pegar o tempo final aqui, que vai ser 1.5, depois que já está tudo pronto, e esse tempo aqui, do primeiro pulso, certo? Ok, então eu tenho todas as análises que eu quero fazer. Mas agora, como é que eu realmente faço essa pesquisa? Tem uma função que ela se chama search, que eu consigo procurar uma variável do meu layout
no caso, eu vou começar procurando o WL dentro de um certo limite. Então, eu vou dizer que eu quero pesquisar o WL from binary, que é binary search, que eu vou dividindo os meus períodos de tempos em partes, até que eu encontre meu resultado em uma certa tolerância. Começando em 1 nano e parando em 1.5 nano, certo? Porque eu vou estar analisando em 1.5 nano. Então, até 1.5 nano, eu preciso já ter mudado de dado. Então, eu vou empurrando, em algum momento eu vou ter que mudar, certo? E com 1, a gente sabe que vai dar tempo com certeza, porque a gente consegue ver que o tempo é de 2 nanos, mais ou menos. Então, a gente dá uma tolerância maior para que ele consiga encontrar o valor exato, certo? Então, surge, stop, a tolerância, vamos colocar de 1 femto, certo? E nessa nossa pesquisa, a gente vai rodar esse análise WL, que é a nossa função que a gente fez pensando nisso, certo? E quando é que eu quero que ele pare? Eu quero que esse search fique rodando enquanto eu tenha um análise WL tensão em Q maior que 0.9, né? Porque eu vou querer que o meu Q ele fique maior do que 0.9, porque se eu tiver maior que 0.9, eu sei que é um 1, eu não preciso chegar em 1 exato, certo? E o meu, eu vou copiar e colar, o meu QB seja menor do que 0.1, pela mesma lógica, 0.1 já vou saber que é 0, certo? E eu vou fazer a mesma coisa para pesquisar o meu enable. Só que eu tenho que fazer esse primeiro, porque eu vou pesquisar o meu TPWL, para depois, quando eu for pesquisar o meu enable, eu já tenha esse tempo WL que eu declarei aqui antes, certo? Eu vou até dar um export aqui para eu ver esse valor certo, tá? Então, eu vou copiar e colar. E eu vou mudar o meu enable, certo? Opa, TP enable. Eu quero uma análise EN. Os meus valores, eles não vão mais ser esses mesmos, eu vou botar de 0.6. Já que eu quero que ele ande até o meu TPWL, eu vou colocar assim, ó, menos 2 pico, para que não tenha problema de ficar um em cima do outro e dar erro de pesquisa, porque ele precisa satisfazer essa primeira condição. Então eu vou colocar um pouco antes do TPWL para ele não pular o que ele já fez, porque depois do WL ele já vai estar mudando os valores, certo? Então a tolerância eu vou deixar a mesma e eu vou analisar agora, não vai mais ser tensão em Q e QB, vai ser em tensão em BL e BLB, certo? E as condições vão ser a mesma e vai ser no enable, certo? Nós podemos tirar esse run aqui, porque nós já estamos dando run. E está pronto em teoria. Vamos rodar, vamos ver se tem algum erro. Pode ver que demora mais por causa da pesquisa. Em princípio não tem erro. Esses erros eles se multiplicam porque é o mesmo erro que vai acontecer em cada pesquisa, porque cada pesquisa ele faz essa análise. Cada vez que ele muda o valor de TPWL, certo? Começando em 1 nano até 1.5 com tolerância de 1 femto, ele vai refazer essa função. Então, toda vez que eu fizer uma função que ela tem um erro, ele vai se multiplicar, certo? Então, a gente pode ver como está aqui. Eu vou abrir até uma nova janela. Eu vou abrir esse novo
coisa. Nós podemos ver que aqui eu tenho a primeira análise transiente e aqui essa segunda que já é com o nosso resultado. BL, BLB, Q e QB. A gente pode ver que agora está bem mais junto do que antes, né? Ó, BL, BLB, olha só a diferença que já está. Muito mais junto, muito menos tempo demorou para fazer isso aqui e a gente fez exatamente a mesma coisa. E se a gente analisar os sinais, a gente vai poder ver que os sinais estão, olha, em 1.41 e aqui 1.09. Eles estão o mínimo possível. Não fiz nenhum cálculo para que eu diminuísse esse tempo posterior, mas eu me foquei nesses primeiros aqui. E a gente também pode ver no ponto measure que agora a gente tem, ó, a diferença de tempo. O tempo que eu demoro para escrever o meu WL é 8.37 na menos 11, certo? E ele começa a escrever em 1.41 nano. E o tempo total a gente consegue ver que é 4.08 e na 10. Então a gente tem todos os resultados que a gente queria automatizado. A gente pode mudar o nosso circuito e esse valor de mudança vai ser sempre o mínimo a partir desse script. Essa foi a aula de hoje, espero ter ajudado.